E o Senhor vai te colocar num lugar de honra na presença dele, amém? Eu enrolei um pouco porque eu queria apresentar a minha esposa, a minha família. Eu estou aqui com a minha esposa Monique. Fica de pé, amor. Vou mostrar esse troféu aí para a igreja. Nós somos casados há 9 anos e 361 dias, né? Não, 360 dias. Dia 11 agora de fevereiro nós completaremos 10 anos de casados. Amém? Pode glorificar o Senhor por isso? E glória a Deus. Pode sentar, amor, porque esse troféu é só meu. E nós temos uma vida consagrada ao Senhor, uma vida entregue ao Senhor. Nós tivemos um namoro santo e nós tivemos um casamento santo. Mas algumas coisas aconteceram, o Senhor resolveu nos ensinar algumas coisas de uma maneira meio peculiar. De uma maneira que nós não entendemos na época, mas agora nós aprendemos a lidar com esse ensinamento dele. E por que é que eu estou falando sobre isso? Porque enquanto eu orava para ministrar a palavra de hoje, há mais ou menos 1 mês atrás, eu recebi esse convite há quase 2 meses, né, pastor? E eu estava orando e me consagrando, e o Senhor me deu paz, porque eu estava planejando o final de semana de festa para o aniversário do meu casamento. Eu estava planejando um dia de passeio, para onde nós vamos comer, onde nós vamos jantar, o que nós vamos fazer nesse dia. E o Senhor falou assim, ministra essa palavra aqui. E Ele me fez lembrar de 5 anos atrás. Há 5 anos atrás, no dia 11 de fevereiro, no dia do aniversário do meu casamento, nós não estávamos comemorando, nós não estávamos passeando, nós não estávamos fazendo festa, nós estávamos em um noivado. Nós fomos convidados por um casal que nós discipulávamos para fazer o noivado deles, participar do noivado deles. Porque quem fez o noivado deles foi o nosso pastor e nós estávamos ali para participar. Mas esse casal, eles alugaram um sítio, era um feriado prolongado. Nesse ano, o carnaval caiu nessa semana e tem aquele feriado prolongado. Então eles levaram toda a família deles para esse sítio. E o rapaz ele falou para mim, Ricardo, prega nesse dia. Porque vai ter famílias, amigos, e eles não conhecem Jesus. Ministra uma palavra. Amém. Nós sentamos, eu e a minha esposa, nós sentamos lá no sítio ainda. E nós oramos, e o Senhor nos deu uma mensagem. Naquele dia. E juntos nós pegamos um caderno e nós escrevemos. E eu falava para ela, e isso aqui, cabe? Ela cabe, e nós escrevíamos. E ela falou para mim, isso aqui cabe? Cabe, e nós escrevíamos. E o Senhor nos deu essa mensagem. E essa mensagem ela tem transformado vidas ao longo desses 5 anos. Além da nossa vida, tem transformado a vida daqueles que ouvem essa mensagem. Então, pegando esse ritmo que eu estou, de festa, de aniversário, de casamento, de comemoração, e da responsabilidade da mensagem que nós carregamos, eu quero falar hoje sobre família, sobre casamento. Vou pegar um gancho aqui, já que dia 12 tem um culto de casais, já que em março nós temos um encontro de casais, que eu vou estar lá, Murió, conta comigo. E eu quero pegar esse gancho, eu quero falar sobre essa questão de família. Abre a Bíblia comigo, no livro de Efésios, na carta aos Efésios, no capítulo 5. Nós estamos muito felizes de fazer parte desse ministério, porque no Senhor não existe coincidência, né? Quando eu vi o apóstolo Paulo a primeira vez lá em Guarulhos, eu falei, eu conheço esse cara aí. E aí eu fui para as redes sociais, puxei a ficha do pastor, e o pastor tem em comum muitos amigos dele, né? Porque eu sou novo ainda, pastor. Então, os amigos dele me batizaram. Me apresentaram Jesus há 20 anos atrás. E esses amigos pregaram aqui, e o pastor pregou na igreja desses amigos. E hoje sentado ali com o bispo Marcelo, a gente descobriu que temos amigos em comum também. E por isso que eu me sinto em casa. Estou em casa, amém? Quantos me recebem aqui como em casa? Irmão, está em casa, amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos lá. Efésios 5, no capítulo 5, no verso, 22. Diz assim, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esposas, sujeitem-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja,
Ele é o salvador do seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo ao seu marido. É difícil ouvir um glória a Deus depois de ler essa passagem. Nós estamos vivendo dias difíceis quando nós falamos na questão familiar, no quesito família. Quando nós falamos em família, estão querendo proibir essa palavra. Estão querendo proibir essa expressão. Eu li ontem que tem um projeto de lei onde eles querem proibir a palavra mãe de ser mencionado. Vou falar um pouco sobre isso. É por isso que nós precisamos nos atentar ao que a igreja está vivendo e se inscrever para vir aqui dia 26. Eu acho que eu não consigo, vou tentar vir, mas nós precisamos nos atentar para aprender. Estão querendo tirar o termo mãe e proibir de pôr nas fichas, nos cadastros e de chamar mãe, porque mãe está ferindo outras mulheres que não se identificam como mãe. Então vai colocar como pessoa lactante. Eu vou chegar lá. Quando nós falamos em submissão, quando nós falamos que uma mulher ela precisa ser submissa ao Senhor, isso causa um pouco de estranheza, isso causa um pouco de preconceito, porque quando nós falamos, mulher, sejam submissas ao seu marido, a mulher entende que ela precisa obedecer o marido em tudo, e submissão não é isso. Eu gosto de explicar o termo submissão com um exemplo muito simples. Eu trabalho numa empresa onde existe uma hierarquia de liderança. Então, acima de mim, na hierarquia de liderança, tem o meu supervisor. Acima do meu supervisor tem o nosso coordenador, que tem o diretor e, por fim, o presidente da empresa. Então, se o presidente não cumpre a missão dele, que é de presidir bem a empresa, o diretor não consegue cumprir o papel dele com excelência. E aí, se o diretor não cumpre o papel com excelência, logo o coordenador também não consegue, o meu supervisor também não, e eu não consigo trabalhar. Então, para que eu seja submisso ao meu trabalho e ao meu supervisor e ao meu coordenador, esses que estão acima de mim precisam cumprir a missão, amém? Então, quando Paulo ele fala que a mulher ela deve ser submissa ao seu esposo, no Senhor, ele está nos dando uma dica e nos ensinando algo. Eu gosto da passagem que Paulo fala em Coríntios, porque 1 Coríntios 11:3 ele diz assim: eu quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é a cabeça de Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele usa a trindade, ele usa o reino como exemplo para nós. E na trindade, no reino, não existe diferença. Jesus é Deus, amém? Jesus é Deus, sim ou não? Jesus, ele tem todo o poder, ele tem todos os atributos. Então, quando nós colocamos Deus e Jesus lado a lado, nós vamos ver a mesma pessoa. Nós vamos ver o mesmo Cristo, o mesmo Pai. Jesus fala assim, aqueles que vêm ao Pai, ele é a representação do Pai. Então, quando nós olhamos para a trindade, o Pai, o Filho e o Espírito, nós não vemos diferença, amém? Mas Paulo está nos ensinando algo. Um casal, uma família, também não existe diferença nos atributos de valores, de importância. Não existe diferença entre homem e mulher na questão de posição, mas existe de autoridade. E que autoridade é essa? Autoridade, quando nós falamos autoridade, não tem nada a ver com autoritarismo. Quando nós falamos em autoridade, não tem nada a ver com aquele que exerce autoridade. Quem tem autoridade, muitas vezes quer sair, quer deixar de lado, quer passar para frente essa autoridade. Porque há um peso muito grande sobre quem carrega uma autoridade. Por exemplo, eu sou o homem lá da casa, eu sou o cabeça da minha esposa. Mas se eu falhar com ela, quem vai ser o cabeça dela? Você sabe, a primeira coisa que eu falei com o pastor Marcos, quando ele foi na minha casa, eu fiz o Fundamentos da Fé com ele foi na minha casa, e eu falei para ele assim, pastor, eu estou falando aqui na minha casa, na frente da minha esposa e das minhas filhas. Você não vai pastorear a minha esposa e você não vai pastorear as minhas filhas. Na questão de sofrimento, na questão de dor, a minha esposa, essa mulher aqui, não vai te encher o saco, não vai te ligar de madrugada, ela não vai te dar problema, porque ela tem um homem dentro de casa. Eu sou o seu problema.
eu assumi a responsabilidade. Existe um sacerdócio aqui nessa casa, e eu segurei isso com mão firme. E eu falei para ele, você não vai ter problema com a minha esposa. Você não vai precisar pastorear, você não vai precisar resgatar ela de madrugada. Eu trabalho com família há quase 10 anos. E todas as vezes que eu vou resolver um problema, o problema está no homem. Eu tenho eu não vou chamar de ministério, mas o Senhor me deu a estratégia de criar um grupo. Criei uma página no Instagram, tem alguns caras que andam comigo, e não é exatamente para crente, mas se chama Homens de Ferro. Hoje é o nome do nosso grupo de homens lá na igreja, o Ministério Homens de Ferro, mas eu tenho isso em particular, que é um grupo de aconselhamento para homens. É baseado em Provérbios 27, 17, que assim como ferro afia um ferro, um homem afia o seu amigo. Então, quando nós afiamos uma faca, nós gastamos o elemento afiador para gastar o alimento que está sendo afiado. Ou seja, um homem, quando vai aconselhar outro, ele tem que se gastar, se deixar gastar, para que o outro seja afiado, para que o outro seja melhor. Queridos, imagina só, acho que foi Spurgeon, não lembro agora quem falou, me dá 10 homens que nada temam, a não ser o pecado, e nós abalaremos o mundo. Sentindo falta de homem. Eu não estou sentindo falta de homem, amém? Sentindo falta de homem que trabalhe, que é responsável, homem de hombridade, de confiança. É por isso que eu expresso alegria e honra quando eu falo que eu estou nesse ministério, porque quando eu cheguei aqui na igreja, a primeira coisa que eu ouvi nos púlpitos, aqui na sede, em Guarulhos, em Itaquá, foi: Deus falou comigo. Quando Deus fala comigo, queridos, é muito raro ouvir hoje, porque as pessoas não querem assumir a responsabilidade de que Deus entregou uma mensagem para ela. E precisa ter muita coragem. E aqui eu não vi só homem fazendo, não, porque a primeira vez que eu vim aqui, não, o primeiro culto de mulheres lá na igreja, lá em Guarulhos, pastora Meire, cadê ela? Aqui. Ela falou: nossa, irmão, eu te vi aqui. Eu falei: não, já te vi ministrando 3 vezes. Te vi ministrando lá na minha igreja 2 vezes, depois eu assisti um culto aqui. Domingo quem pregou aqui foi uma mulher. Eu assisti lá no meu trabalho, assisti o de quinta-feira também, com o pastor Marcos. Mas Deus, ele gosta. Eu costumo falar que Ele não precisa, Deus não precisa da gente. Ele não precisa. E a graça, a glória está aqui. Da mesma forma que Ele não precisa da gente, Ele quer. Ele não precisa te usar, mas Ele quer. Ele não precisa do seu conhecimento, do seu entendimento, do seu testemunho, mas Ele quer. Ele quer usar a sua vida, a sua história. Ele quer usar aquilo onde Ele te transformou para transformar a vida de outras pessoas. Ei, existe alguém lá fora que é como você era antes de conhecer a Jesus. E essa pessoa precisa saber o que Ele pode fazer na vida dele. Você precisa testemunhar, falar o que Deus tem feito na sua vida. Então, o Senhor nos deu uma responsabilidade, a minha esposa, a minha casa, a minha família, em falar para a família, falar para casais, e falar para homens, e falar para mulheres. E eu quero usar essa mensagem, o Senhor nos deu um tema para essa mensagem. Eu gosto de pregar com o tema, porque o tema me faz lembrar do dia, me faz lembrar da mensagem e me dá uma melhor aplicação sobre o assunto. Então, como nós falamos aqui, o apóstolo Paulo fala que o homem é o cabeça da mulher, Cristo é o cabeça do homem e Deus o cabeça de Cristo. Eu quero usar o tema que eu coloquei nessa mensagem a primeira vez, que é quando o cabeça falha. O que acontece quando o cabeça da casa falha? Nós vamos ver, a Bíblia está repleta de histórias, mas eu vou usar só uma. Só um exemplo eu vou dar aqui e nós vamos terminar. Eu quero orar com vocês, amém? O apóstolo Paulo, ele nos ensina, ele está ensinando a igreja de todas as igrejas ele fala isso, mas ele está ensinando aqui a igreja dos Efésios que tem tudo a ver, a hierarquia que existe na Trindade, de autoridade, de poder, de comando, tem tudo a ver com a família, com a nossa casa. Então ele nos coloca com essa responsabilidade.
E assim como eu disse, uma mulher ela não deve submissão a um homem que não cumpre a missão. Porque a missão de Deus precisa ser perfeita para que Jesus cumpra a sua missão perfeita. E a missão de Deus foi perfeita, sim ou não? Deus cumpriu a missão, sim ou não? Então fica fácil para Jesus cumprir a missão dele. Jesus cumpriu a missão de ser submisso ao Pai, sim ou não? Ele cumpriu essa missão com perfeição, sim ou não? Então fica fácil para o homem cumprir a sua submissão a Ele. Mas isso tem acontecido? Os homens têm assumido essa função. Um dos primeiros livros que eu li, quando eu comecei a ministrar para homens, discipular os homens, é um livro chamado Man in the Mirror. Eu não sei quem fala inglês aí, mas é O Homem do Espelho. Só tem em inglês esse livro. E um irmão traduziu e jogou na internet essa tradução e eu peguei. Eu não leio inglês. E ele fala assim, Patrick Morrow, ele lançou esse livro em 1989. E ele fala assim, a questão desse levante do trabalho com a masculinidade é uma resposta à oração das esposas oprimidas dentro dos lares. E ele fala, eu me arrisco a dizer que, consertando o homem, o resto se põe no lugar. Como eu disse, toda vez que eu vou ministrar para famílias e toda vez que eu recebo um casal, o problema está sempre no homem. Uma vez um cara me ligou e falou, Ricardo, eu posso te ligar? Eu estou com um problema. Ele me fez uma chamada de vídeo. E ele ficou 1 hora ali falando comigo, e ele ficou 1 hora falando mal da esposa dele. Eu fiquei só ouvindo ele. Quando eu não conhecia ele, era a primeira vez que eu via ele, foi uma indicação. Quando ele terminou, ele falou, o que você tem para me dizer? Eu falei, eu estou com pena da sua esposa. Porque eu não conheço você e nem conheço a sua esposa, e você falou 1 hora, você falou mal dela para mim. Eu tenho um dó dessa mulher. Se fosse meu irmão, eu te batia. Eu ia para cima de você. Como assim? Como assim? Você está falando... Você está errado, cara. Você está errado. Quando nós identificamos algum problema, o primeiro passo que nós precisamos dar é assumir a responsabilidade para nós. E aí eu entro na aplicação da palavra. O primeiro homem a realizar todas as coisas no mundo, quem foi? Quem arrisca a me responder qual foi o primeiro homem a fazer qualquer coisa com Deus? Adão. Adão foi o primeiro em tudo. O primeiro homem criado, o primeiro servo, o primeiro marido, o primeiro pai, o primeiro trabalhador, o primeiro agricultor. Adão teve o privilégio de ser o primeiro em tudo. Ele foi o primeiro rei da terra, ele comandava tudo, ele tinha autoridade sobre todas as coisas. Deus criou todas as coisas e falou, olha, domine sobre todas as coisas. Coma do fruto da terra. Adão foi criado com a essência familiar, porque quando ele vê Eva a primeira vez, ele fala assim, e o homem deixará o pai e a mãe, se unirá à sua esposa, e juntos serão uma só carne. Queridos, quem era o pai de Adão? Ele podia falar, Deus é meu pai, sim ou não? Mas quem era a mãe de Adão? Então Adão foi criado com um conceito familiar. É natural do homem. É natural querer se casar. É natural querer constituir família. Eu me lembro que quando eu tinha ali entre os 10, 12, 15 anos, as reuniões, a gente se reunia na rua, ia jogar bola, jogar vôlei, alguma coisa, a gente se reunia e ficava planejando a vida. E o planejamento era, eu vou me casar com fulano, e eu vou ter filho, meus filhos vão ter nome assim, 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 mas hoje isso se perdeu. Se perdeu. Então cadê essa essência natural com que o homem foi criado? Que é de constituir uma família. O homem de ser o marido de uma só mulher. A mulher de ser esposa de um só homem. De honrar o marido. De ter filhos. Queridos, a mulher, ela foi criada para auxiliar o homem. Tem uma referência na Bíblia Plenitude, que ele fala assim, que a mulher ela foi criada para completar o homem, para que ela pudesse fazer aquilo que o homem não pode. Então, todo homem precisa da mulher do seu lado. Todo homem precisa de uma mulher, assim como toda mulher precisa de um homem. Hoje, de manhã, na minha troca de turno, um colega chegou e ele falou assim,
nossa, você vai para a igreja hoje de manhã, e a gente conversando, e aí ele soltou. Eu nunca tinha conversado com ele assim, sozinho. Ele falou, nossa, eu ia para a igreja quando eu estava casado, mas depois que eu me separei, eu parei de ir para a igreja e não estou indo mais, e faz tempo, estou querendo voltar agora. Você foi casado, irmão? Fui casado. Quanto tempo? 7 anos. Tem filhos? Não tenho. Tem volta o casamento? Ele falou, não tem. Eu falei, cara, então você precisa casar de novo. Precisa tomar uma decisão. E aí chegou outros colegas e o papo se encerrou. Falei para ele, eu vou pregar hoje à noite e eu vou te mandar o link da mensagem para você assistir. Eu vou assistir. E se ele estiver assistindo agora, Deus tem um plano para a sua vida, para o seu casamento, para a sua vida sentimental. E para vocês que estão aqui me ouvindo também, se vocês estão me ouvindo e me vendo, Deus tem um plano de restauração para a nossa vida familiar e sentimental, amém? A família é a base da sociedade. A família é o que constrói uma sociedade. Deus escolheu falar com a humanidade através da linguagem familiar, por isso que Ele é pai, por isso que Ele tem um filho, por isso que Ele está preparando uma noiva para se encontrar com o noivo, para um casamento eterno. Então Deus escolheu nos chamar de filhos. Deus escolheu gerar um filho. Deus escolheu construir esse relacionamento, esse casamento. A primeira relação entre dois seres humanos foi o casamento. A primeira instituição criada por Deus para o ser humano foi o casamento. E aí, esse cara, Adão, que foi o primeiro homem, o primeiro filho, o primeiro pai, o primeiro marido, o primeiro em tudo, foi o primeiro a pecar. Eu gosto da história de Adão. A história de Adão me inspira. Eu gosto de pegar a história de Adão antes do capítulo 3 de Gênesis. Eu gosto daquele Adão. Eu imagino, o pastor Silvio, Adão olhando para as coisas assim. Eu assisti o primeiro capítulo da novela Gênesis. Nós não assistimos televisão lá em casa, mas esse dia eu coloquei lá na internet para assistir. Não gostei, porque o Adão da novela se maravilhava com as coisas. O Adão de Deus tinha autoridade sobre as coisas. O Adão de Deus olhava para as coisas e dava nome para as coisas. O Adão de Deus, ele tinha influência sobre todas as coisas. O Adão de Deus tinha autoridade sobre todas as coisas criadas. O Adão de Deus era bem visto, bem quisto. O Adão de Deus, ele fazia e acontecia. Ele falava e as coisas funcionavam. Nós sofremos influência do Adão de Deus. Porque quando nós olhamos para um animal, foi Adão que deu nome. Quando nós olhamos para uma planta, para uma espécie, foi Adão que deu nome. Quando nós olhamos para os peixes no mar, para as aves no céu, foi Adão que deu nome. Aí quando chega no conceito do lar, Adão peca. Adão não pecou contra o meio ambiente. Adão não pecou contra a natureza. Adão não pecou contra os animais. Adão não pecou nem contra Deus. Adão peca contra a família, porque ele negligencia a sua autoridade dentro do lar. A palavra fala que Eva foi enganada pela serpente e ela pega do fruto, come do fruto. E a palavra continua falando assim, e Adão que estava junto com ela, comeu também do fruto. E aí existe uma divisão, mas muitos dos estudiosos acreditam que Adão estava junto com Eva quando Eva comeu o fruto pela primeira vez. Outros não acreditam nisso. Mas nós notamos que o pecado de Adão está em comer o fruto, porque quando Deus vem dar a sentença, vem encontrar com Adão ali no jardim, Ele diz, Adão, onde você está? Deus sabia onde Adão estava. Deus é onipresente, onisciente, onipotente, sabe de todas as coisas. Ele sabe como está o seu coração agora. Ele sabe como essa mensagem vai alcançar o seu coração agora. E Deus pergunta para Adão, onde você está? Deus não queria essa resposta. Deus queria que Adão respondesse para ele essa resposta. Adão não sabia mais onde estava. Adão achou que podia se esconder de Deus. Adão achou que podia esconder a sua falha de Deus. Deus disse, por causa do seu erro. Agora tudo isso aqui, que você tem influência. Tudo isso que você tem autoridade. Agora tudo isso aqui que eu te dei vai te causar dor, suor,
cansaço. E agora, para que você desfrute daquilo que eu te dei com toda integridade, você vai precisar sofrer um pouquinho. E é isso que eu tenho observado nos dias de hoje, e é isso que vem com uma crescente muito forte nos dias de hoje. Homens que têm influência nos negócios, no empreendedorismo, no trabalho, é bom profissional, é bom jogador de futebol, é bom amigo, é bom tio, ele é bom filho, mas ele não consegue ser um bom marido. E aí eu não julgo as mulheres quando elas falam assim, eu não vou dar honra para esse homem. Quantos aqui viram um vídeo que viralizou na internet ano passado, de uma mulher que estava no altar durante o casamento, e o pastor fala para ela, eu vou te respeitar na saúde, na doença, e ela repetindo o que o pastor estava falando para ela, ele falou assim, eu vou ser submissa a você em tudo. Ela falou, isso não. E esse vídeo viralizou, e os convidados do casamento, é isso aí. Está aí na internet. Existe uma rebeldia intrínseca em nós. A nossa vida natural é pecaminosa. A nossa vontade primária é o pecado. Jesus falou que todos nós somos maus. Amém? Sim ou não? Sim ou não? Todos nós somos maus. Todos nós temos uma tendência maior ao pecado, porque é prazeroso, é bonito, é gostoso. Foi isso que atraiu Eva. A palavra fala que Eva, ela viu o fruto, e o fruto era aprazível aos seus olhos. O fruto parecia gostoso. Foi isso que atraiu Eva. Então a nossa tendência primária é o pecado, nós nascemos assim. É por isso que nós precisamos orar, jejuar, se consagrar, buscar ao Senhor todos os dias. Porque eu não consigo ser um homem submisso a Jesus, a ponto de ser o cabeça na minha casa, se eu não me consagrar, se eu não jejuar, se eu não orar, se eu não buscar ao Senhor todos os dias. Eu não sei jogar bola, eu não sei empinar pipa, eu não sei fazer nada. Meu pai, desde pequeno, sempre me levou para o trabalho. Meu pai é construtor, como fala, empreiteiro. Então ele sempre me levou para a obra. Então eu tenho hoje uma habilidade muito grande com obra, eu trabalho na área, sou profissional da área, eu tenho cursos na área e trabalho muito bem com isso. Mas eu não sei me divertir, eu não sei. Então toda vez que você me vê em algum lugar, você vai me ver sempre com a minha esposa, com minhas filhas. Eu vou andar de skate, eu levo minha esposa, minhas filhas. Eu vou andar de patins, eu levo elas. Eu tinha um sonho de andar de patins no gelo, eu levo elas. Eu não consigo me desvencilhar delas. A ponto que as pessoas que me chamam para fazer alguma coisa, já me chamam com a vaga para a Monique e para as minhas filhas. Porque eu não sei, eu não sou o Ricardo sem a minha esposa, sem as minhas filhas. Não sou. Não consigo. Eu não sei me divertir sem elas. Então Adão, ele peca no âmbito familiar. E aí nós herdamos isso dele. E isso deve causar um temor a nós, irmãos. Isso deve nos constranger. Isso tem que nos tirar de um lugar de conforto. Isso tem que nos tirar de um lugar e nos colocar num lugar de responsabilidade. Para ser um homem de verdade, para ser uma mulher de verdade, homens e mulheres que adoram ao Senhor em espírito e em verdade, nós precisamos atender a esses tributos. Aí você pode falar para mim, mas Ricardo, eu não quero me casar nunca. Amém. Jesus falou sobre você. Jesus falou que tem pessoas que não vão se casar nunca. O apóstolo Paulo falou assim, eu queria que vocês fossem como eu. Mas se vocês não conseguem, casem-se. Casem-se. E para mim, na minha vida pessoal, o meu ministério, por que eu estou falando de família, de casamento, num culto público, num culto de domingo, porque o casamento salvou a minha vida. Há 10 anos atrás, conheci a Monique, o Senhor me deu a Monique através de uma carta que eu escrevi. O pastor foi lá na minha igreja, falou assim, irmãos, era o mês de novembro.
E o pastor falou assim, olha, nós estamos aqui e o Senhor me deu uma palavra e Ele vai atender um pedido de vocês. Então escreve aí na carta, aí um papel, um pedido e Deus vai atender esse pedido. Isso era mês de novembro de 2009. E eu escrevi na carta, falei, Senhor, eu estou sozinho há tanto tempo. Eu queria tanto alguém para ficar comigo. Eu trabalhava demais, estudava demais. E crente virava no tutano. Eu era crente, sou crente, mas eu era crente de monte, sabe? De estar no monte quase todos os dias. Se eu tive oportunidade, eu dormia ajoelhado, eu dormia com a cabeça na cama ajoelhado, porque eu dormia orando. E às vezes eu ia trabalhar cansado, corpo dolorido. E aí chegava lá, orava, e o Senhor me renovava. Eu era desses crentes assim. Eu falei, Senhor, eu estou tão sozinho, estou tão, né? Eu queria tanto alguém para mim. E aí eu queria uma mulher assim, assim. Escrevi tudo o que eu queria. Tudo que eu queria. Queria que ela fosse uma mulher simples, né? Humilde, uma pessoa de uma boa família. Coloquei tudo ali. E a Monique tinha acabado de chegar da Bahia. A cunhada dela foi para a Bahia, foram visitar os pais na Bahia e trouxe ela. A Monique é irmã do meu pastor. O irmão dela é o meu pastor. O irmão dela é meu amigo, meu pastor, meu sogro. Chama ele de sogro. Minha filha chama ele de avô. E ela veio para São Paulo. A cunhada dela falou para ela, lá em São Paulo tem emprego melhor, você vai ganhar melhor, você vai arrumar um namorado, você vai se casar e Deus vai te honrar lá. E aí a profeta trouxe ela para cá. E aí eu escrevi essa carta e o pastor falou assim, olha, falta um mês para o ano acabar. Nós estávamos no mês de novembro. Falou, falta um mês para o ano acabar. Mas o Senhor me deu uma palavra aqui, que antes desse mês acabar, esse mês de novembro acabar, o Senhor vai te dar uma bênção, Ele vai te mostrar a bênção, você deve agarrar ela com as mãos, você deve agarrar ela, não deixe essa oportunidade passar. E eu me lembro que eu estava no fundo da igreja, e eu recebi aquela palavra, como parecia, sabe quando uma bola bate no peito assim com força? Buf! Eu falei, meu Deus, é minha vez agora. A Monique me manda uma mensagem no celular, na época não tinha um WhatsApp, nada disso, né? E eu mandei um Cantares para ela, e ela me respondeu com outro Cantares de Salomão, e nós começamos o devocional, nosso devocional, em Cantares de Salomão. Sei de qual o Cantares de Salomão agora, por causa dela. E aí no dia 9 de novembro, nós começamos a namorar, consagramos o nosso namoro ao Senhor, chamamos os nossos pastores, eles nos levaram no púlpito da igreja, consagraram o nosso relacionamento e pouco mais de um ano conseguimos namorar ainda 1 ano e 1 mês e 14 dias. Eu sou muito bom com datas. E o Senhor nos deu a bênção de nos casar. Nós nos casamos no dia 11 de fevereiro do ano de 2012. Guarda o presente aí, depois você me dá, quando o culto acabar eu passo os dados para vocês, amém? E nós nos casamos. E nós nos casamos no meio de uma campanha da igreja. Nós nos casamos no mês de fevereiro e a igreja tinha começado a campanha dos 12 dias. Igual nós fizemos aqui. E era culto todos os dias na igreja. E o pastor falou, não, vou honrar seu casamento. E nós nos casamos no 7º dia da campanha. A campanha parou um dia por causa do nosso casamento. Então não tive lua de mel. Sexta-feira nós cultuamos, aí no sábado nós casamos e no domingo nós cultuamos de novo. Nós estávamos ali na igreja e nós entendemos que o nosso relacionamento era consagrado ao Senhor, era dado ao Senhor. E nós vivemos uma vida assim. Mas nós éramos um casal novo, numa igreja nova e com pessoas não muito experientes, vamos dizer assim. Não vou pôr a culpa nelas, não. E com mais ou menos 7 meses de casados, a Monique engravidou. E poucos meses depois, 11 semanas depois, ela perdeu o neném. Aquilo causou um trauma muito forte na gente. E mesmo assim, a gente ministrando e trabalhando na obra do Senhor e fazendo a obra do Senhor. E passou mais alguns tempos, alguns meses, nós nos casamos em 11 de fevereiro de 2012. No mês de dezembro de 2012, nós nos separamos. Nós brigamos e eu não queria ceder que eu estava errado. Eu não queria me expor que eu estava errado. Porque eu era um pregador. Eu era conhecido. As pessoas me viam na rua e falavam comigo. Eu pregava nas igrejas, em grandes congressos, em grandes trabalhos. Eu não estava errado nunca. Eu não tinha esse erro. E eu não consegui ser o cabeça da minha casa e perdi o que Deus tinha me dado.
E eu passei 5 meses separado da minha esposa. 5 meses longe da presença de Deus, do jardim que Ele me preparou. Dentro desses 5 meses, eu fui humilhado, eu morei de favor, passei fome. Estava falando para ela, hoje eu completo 9 anos de empresa onde eu trabalho. Trabalho no aeroporto de Guarulhos. Hoje, dia 6 de fevereiro, eu completo 9 anos de empresa. E eu vinha no carro, e eu estava ouvindo esse louvor que cantou aqui, nós arrumamos a casa, e eu comecei a chorar dentro do carro, porque quando eu entrei na minha empresa, eu estava separado da minha esposa. Nós não nos falávamos mais. E eu entrei quebrado naquela empresa. E era a primeira empresa que eu trabalhava, porque eu trabalhava por conta. Eu cheguei a ter uma empresa, a ter sócio. Eu cheguei a ter funcionários. E era a primeira empresa que eu trabalhava para ganhar um pouco mais do salário mínimo. Para mim era tudo diferente, tudo novo. Eu falei, isso não vai dar para mim, não vai dar certo para mim. Mas enquanto nós estávamos casados, antes de nos separar, ganhando bem, fazendo grandes obras, fazendo grandes coisas para Deus, um dia a minha esposa chegou em mim e falou, amor, o que a gente vai comer? Porque só tem feijão para a gente comer em casa. Olha o ponto que eu deixei chegar a minha casa, a minha família. É isso que acontece quando o homem não se posiciona. É isso que acontece quando o cabeça falha. As coisas não dão certo, as coisas não andam. Porque Deus tem um fluxo de autoridade para que as coisas funcionem, amém? Então, para que a bênção venha sobre essa igreja, o pastor vai ouvir o que Deus tem para essa igreja. E aí o pastor tem a responsabilidade de trazer para essa igreja o que Deus tem para fazer nesse lugar. E aí nós temos a responsabilidade de receber essa mensagem, de viver essa mensagem, o que o Senhor tem preparado para nós. Mas eu falhei. Eu obstruí o fluxo da bênção de Deus dentro da minha casa. Mas Deus é bom, amém? Eu estava almoçando no meu trabalho e eu não falava com ninguém. Eu engordei muito nessa época, eu não falava com ninguém. Eu era um chato. E 2 homens sentaram na minha frente. E um deles falou assim, varão, conta da sua vida, porque Deus tem falado com nós sobre você. Eu nunca tinha falado com ele sobre nada. E eu me assustei, eu falei o que aconteceu. E eles não me deram conselho nenhum. Eles falaram assim, você é conhecedor da palavra e você sabe o que você deve fazer. Naquele mesmo dia eu peguei meu celular e eu liguei para o meu pastor, porque eu me separei da minha esposa e parei de ir para a igreja que ela ia. Eu não fui mais, eu fiquei envergonhado. Para mim eu era um sujo, eu tinha vergonha de ir lá. Eles me casaram, eles acompanharam o meu namoro. Então eu não queria ir lá, ter que dar satisfação para eles. Mas ela estava lá. Enquanto eu estava aqui sofrendo, no fundo do poço, ela estava lá orando, louvando, dançando. Ela tinha pintado até o cabelo de loiro, de amarelo. Eu nem reconheci quando eu vi. E aí eu liguei para o meu pastor, e o pastor falou assim, vem aqui que eu vou te receber. Nós conversamos. E eu morava na casa da minha irmã nessa época. E eu me tranquei no banheiro, minhas Bíblias estavam todas guardadas numa caixa. Eu peguei uma das minhas Bíblias e me tranquei dentro do banheiro. E eu falei, Senhor, fala comigo, faz tanto tempo que o Senhor não fala comigo, Senhor. E eu abri a Bíblia em Salmo 1. Não faça isso não, irmão, faça isso só quando tiver direcionamento de Deus, amém? Mas eu abri a Bíblia ali no Salmo 1 e eu li o Salmo 1 inteiro. E quando ele fala assim, chegará esse varão, aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, nem tem seu prazer na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite, e serão como árvores plantadas à beira de ribeiros, que dão seus frutos no tempo certo, e suas folhas são cura para as nações. Sentado no trono, ali no banheiro, eu li aquilo ali, e o Senhor falou comigo, o Senhor bradou no meu coração, chegou a hora de você ser cura para as nações. Mas eu estava separado. Eu falei, como? Peguei meu telefone. Eu tenho o meu número de telefone há 12 anos. Não troquem o número de telefone. Não troquem. Peguei meu telefone, liguei para um amigo meu. Falei, Renato, eu preciso de Deus, cara. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de alguém que ore por mim. Preciso ir para a igreja. Faz alguma coisa por mim, cara. Era uma segunda-feira. Ele falou assim, amanhã eu tenho uma célula. Vamos comigo.
fui para a célula com ele, aqui no Itaim Paulista, do lado da estação do Itaim Paulista. Tinha uma igreja ali, Igreja Missão para as Nações, eu acho, e o pastor Silvério, não sei se vocês conhecem o pastor Silvério, conhece o pastor Silvério, e eu fui para a célula na terça-feira, e no domingo eu fui para a igreja. Eu não consegui ir na minha igreja, porque tinha um compromisso, os pastores tinham um compromisso. Então no domingo eu fui para essa igreja aqui, Comunidade das Nações, se eu não me engano, aqui no Itaim Paulista. E eu não conhecia ninguém naquele lugar, ninguém me conhecia. E eu estava sentado ali, cultuando, e quando o culto estava acabando e o pastor estava dando a bênção apostólica para a igreja, ele parou. E ele falou assim, você, levanta, vem aqui. Me chamou, eu fui até lá na frente. E ele falou assim, Deus tem me incomodado desde a hora que eu te vi aqui nessa igreja. A gente dá uma mensagem. E ele disse, tudo aquilo que Deus te deu, você não perdeu, está guardado. Basta você estender a sua mão para pegar. E ele trouxe tudo aquilo que tinha acontecido comigo à tona e a cura também. Eu fiquei assustado, ele ficou assustado. Nós ficamos, ele estava para dar a bênção apostólica, nós ficamos 20 minutos ali na frente, ele entregando o que Deus tinha. Na outra semana, marquei com a Monique, de se encontrar com a Monique, para a gente assinar os papéis do divórcio. A gente tinha comprado algumas coisas juntos, a gente precisava separar as coisas, definir, e a gente se encontrou para assinar os papéis do divórcio. E eu fui para o culto, após o culto nós ficamos ali na frente da igreja conversando, e papo vai, papo vem, você vai ficar com isso, eu vou ficar com isso, a geladeira é sua, o fogão é meu. Nós tínhamos uma moto também, então a moto é sua, e a gente faz isso. Definimos tudo. Depois que nós conversamos e definimos tudo, eu falei para ela, como que você está? Ela falou, estou muito bem. Estou morando aqui na casa do meu irmão, tenho tudo que eu preciso, não preciso trabalhar, meu irmão me dá tudo, me sustenta. O irmão dela é um cara muito generoso, ele dá presente para todo mundo que ele conhece, ele chama todo mundo para ir na casa dele, então ele é muito acolhedor. E eu acreditei nela. E a gente conversando ali, deu 1h da manhã, 2h da manhã, 3h da manhã. Eu falei para ela, vamos fazer o seguinte, vamos voltar, 5 meses separados. Eu falei, vamos voltar, vamos dar mais uma chance. Ela falou, não quero não. Ela falou para mim, eu não quero não. Eu estou sendo tratada como uma princesa aqui. Eu tenho hoje o que eu nunca tive na minha vida. Eu não preciso fazer nada, eu durmo a hora que eu quero, acordo a hora que eu quero, tenho uma casa disponível para mim. Meu irmão cuida de mim, me sustenta. Sou uma princesa nesse lugar. Aí eu, cheio da unção de Deus, cheio da revelação de Deus, eu falei, então Deus está te chamando de um lugar de princesa para ser uma rainha junto comigo. Aí não tem como, irmãos. Aí é a última carta, último suspiro. Depois dessa aí, se for negativo, o soldado morre. Naquele dia, nós decidimos reatar o nosso casamento. Nos encontramos no outro dia, almoçamos, conversamos. Na segunda-feira. Na quarta-feira, ela já alugou uma casa. Nós tivemos que comprar os móveis todos novos. Note que eu trabalhava por conta e ganhava um bom dinheiro. Agora eu estava sendo assalariado e tinha um salário fixo por mês. E não ganhava tão bem não. E o Senhor nos deu uma casa, móveis, tudo do jeito que a gente queria. E desde aquele dia, desde esse dia, que o Senhor restaurou nosso casamento, literalmente, as pessoas batem na nossa porta para receber o que Deus tem através das nossas vidas. Por que o casamento salvou a minha vida? Porque sem o casamento, o Ricardo nem existe mais. Sem o casamento, eu voltaria para as drogas, para os vícios, para a promiscuidade. O Senhor me guardou, o Senhor guardou nosso casamento, nosso relacionamento e nos restaurou para que a obra dele fosse completa nas nossas vidas e na vida daqueles que ouvem essa mensagem. E aí eu quero continuar a leitura aqui em Efésios para as mulheres não ficarem com raiva de mim. Eu tenho que ser submissa ao meu marido. Olha o que o apóstolo Paulo fala
em Efésios 5:25. É a continuidade do que a gente leu. Maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da sua palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Amigão, queridão, homão, seja homem, cara. Vou usar a palavra que o bispo Marcelo usou lá em Guarulhos. Seja homem. Seja homem. Faça essa mulher dormir e acordar com um sorrisão no rosto. Faça essa mulher que está aí do seu lado ser uma mulher realizada, feliz. Não deixe que a sua mulher enche o saco dos pastores, das pastoras, acordando eles de madrugada para resolver problema que é você que tem que resolver. Seja homem. Seja íntegro. Deus tem uma obra através da sua vida. Deus tem uma obra através do seu casamento, da sua família. Você que não é casado, se prepare. Deus tem uma bênção para você também. Escreva uma carta. Ore, desafie Deus. Queridos, Deus gosta de ser desafiado. Deus gosta de quando nós extraímos dele as coisas. Deus nos criou para isso. A Bíblia fala que a glória dos reis é desvendar os mistérios de Deus. Você é rei na sua casa? Você é rei? Você governa onde você mora? Você governa a sua família? Você que é filho, você está sendo preparado? Você está preparando? Você está honrando a sua casa, seus pais? Vocês pais estão honrando seus filhos? Se isso não tivesse nada a ver com o Evangelho, com a vida cristã, não estava escrito em todas as cartas que o apóstolo Paulo escreveu para as igrejas. Todas as cartas que Paulo escreve, tanto para as igrejas, tanto para os pastores, ele fala de família. Para ser um obreiro aprovado, tem que ter família. Para ser um homem bem-quisto pela sociedade, tem que passar pela família, pelo crivo familiar. Foi Deus quem criou a família. Foi Deus quem criou essa instituição. Tem um verso que eu gosto muito, e eu falo quando eu celebro casamentos. Todo ano nós celebramos casamento, todo ano. O ano passado, ia terminando o ano, eu sem fazer nenhum casamento. Eu falei, meu Deus, esse ano está difícil, né? Na pandemia eu fiz 3. 2020, 2021, nada. Oh Deus. Aí no mês de dezembro, nós batizamos um casal e nós fizemos o casamento dele. No último mês do ano, Deus gosta de fazer isso com a gente, né? E tem um verso que eu gosto muito, esse verso foi um pastor chamado Adão Santos, lá do Rio Grande do Sul, mas ele viralizou com o pastor Cláudio Duarte. Viralizou esse verso. E o verso diz assim: existem certas pessoas carentes de entendimento que acham que não foi Deus quem criou o casamento. No princípio, lhes parece que não foi conveniente unir dois seres avessos, de fato bem diferentes. Mas nós que somos cristãos e temos boa memória, sabemos muito bem como surgiu essa história. Adão estava ocupado, trabalhando com capricho, se esforçando o tempo todo pensando em nome de bicho. Era porco, macaco, tatu, cachorro, alce, leão. Adão andava ocupado e foi muito abençoado com tanta imaginação. Mas é possível que o sujeito também tenha reparado que todo animal macho tinha uma fêmea do seu lado. E Deus, por demais atento, lhe sondando o coração, decidiu que era preciso dar um fim à solidão. E disse: Adão, filho querido, não quero te ver tão só. Far-lhe-ei por companheira uma joia de primeira, da costela e não do pó. E pondo Deus em ação um plano que pretendia, nocauteou nosso Adão, dando início à cirurgia. E Deus tirou o osso e pôs carne no lugar, e assim fez a princesa, esperando ele acordar. E quando o varão acordou daquele sono pesado, o corte da cirurgia já tinha até cicatrizado. E Deus pegou a varoa e trouxe Adão, e ouviu um brado de glória e a seguinte exclamação: ela é carne da minha carne, ela é osso do meu osso. E Adão foi para a galera e fez aquele alvoroço. E a partir daquele dia, o homem bem mais ocupado deixou para trás muito bicho sem nome catalogado. E até hoje rola um papo bem machista e corriqueiro, que o homem é mais importante porque foi feito primeiro. Algumas mulheres se irritam e afirmam de arma em punho que a vinda da obra-prima vem sempre após o rascunho. Mas há muitos que defendem e alguns que acreditam que Deus fez o homem primeiro para Eva não dar palpite. Mas nada disso importa para o sucesso da vida 2. Para ser feliz não importa quem veio antes ou depois,
porque Deus fez tudo perfeito. E discorde quem quiser, mas o melhor da mulher é o homem, e o melhor do homem é a... Acredite se quiser. Aleluia. Fique de pé, eu quero orar com vocês.